Olá, meninas e mulheres amadas do Senhor, bem-vindas a mais um Como Marias. Gente, eu tô muito empolgada para esse vídeo de hoje, porque eu sou uma pessoa que é extremamente enriquecida pelos testemunhos dos outros, de saber como Deus é capaz de mudar realidades e construir relacionamento com seus filhos. Eu amo isso. E por amar e ser muito edificada pela história de outras pessoas, é que hoje eu decidi trazer para vocês a minha história, para que de alguma forma espero em Deus que ela ajude vocês a serem edificados em fé e em confiança no amor do Senhor. É engraçado como às vezes é difícil a gente contar a nossa própria história. Eu amo falar sobre isso, eu amo partilhar isso, mas eu já tentei gravar esse vídeo aqui pro canal várias vezes e parece que alguma coisa me impedia de fazer isso. Mas hoje vamos lá, vamos tentar aqui, vai dar certo. Eu às vezes tenho dificuldade de entender em que momento esse relato começou. Então eu vou lá pra trás, lá do comecinho mesmo. Eu cresci num lar um tanto quanto disfuncional, porque o meu pai ele tinha problemas com álcool. E quem cresceu num lar onde alguém tem algum tipo de problema, assim, algum tipo de vício, a gente sabe o quanto que isso interfere na forma como a gente se enxerga, na nossa segurança, na nossa confiança. Porque era como se eu tivesse dois pais diferentes na minha infância. Eu tinha o meu pai quando ele não bebia, que ele era de um jeito, e tinha um pai que quando bebia era completamente diferente. Então isso gerava em mim aquela instabilidade, sabe? Às vezes a gente estava na sala assistindo TV e aí meu pai chegava, a gente não sabia como que ele ia ficar, como que ele ia estar, o coração acelerava. E essas são boa parte das memórias que eu tenho da minha infância. E de alguma forma, isso despertou em mim um desejo muito grande de construir a minha família. Eu achava que no dia que eu tivesse a minha casa e vivesse a minha história, tudo ia ser diferente. Então eu me lembro que desde criança o foco da minha vida era casar e ter filhos. Nunca fui uma pessoa que almejou por uma carreira profissional bem-sucedida, nem nada do tipo. Eu queria ser mãe. Eu queria construir a minha família numa realidade diferente. Graças a Deus hoje o meu pai ele já não bebe mais, ele se livrou desse vício que trouxe tanto sofrimento para nossa família. Mas foi algo que repercutiu durante muito tempo e que gerou uma marca em mim e gerou uma marca em como eu me enxergava. Na verdade, aquela situação às vezes não me fazia sentir protegida, eu não me sentia cuidada muitas vezes, né? Porque quando você cresce em um lar onde tem muitas brigas, muitas contendas, isso deixa traços em nós. E isso foi uma realidade. Então eu cresci pensando nisso, que eu queria casar, ter a minha família e viver uma história diferente. Então quando eu tinha 13 anos, eu conheci o meu primeiro namorado. Hoje quando eu penso, hoje eu sou mãe, eu tenho 2 filhas pequenas e eu penso assim, meu Deus, 13 anos eu era uma criança. Mas naquela época, com esses sonhos fantasiosos que o príncipe encantado ia aparecer no cavalo branco e ia mudar a minha realidade, eu comecei a namorar. Na época, os meus pais, eles não autorizaram. Na verdade, eu tenho uma irmã mais velha que ela foi a grande responsável por boa parte da minha educação. E ela que mandava nesses assuntos, né? E eu lembro que quando ela descobriu que eu tava namorando, ela falou pra mim que não queria esse assunto mais, que tava encerrado. Só que não era claro a proibição, eu só sabia que não podia, mas eu não sabia por que não podia. Eu não tinha essa noção de que eu era muito nova, que namoro, hoje eu acredito muito nisso, né? Namoro, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um fim. Namorar por namorar pra chegar em lugar nenhum, não tem muita validade, né? Então com 13 anos você não pode ter um namoro, porque ele não vai chegar em lugar nenhum, você não tem como casar, você não tem como noivar, nada com essa idade. Mas na época eu só sabia que não podia. E aí parece que quando a gente é novo, falar o negócio do não pode é a mesma coisa de falar assim, vai lá e faz. E aí eu continuei namorando, namorei escondido com esse rapaz por 2 anos. E eu sentia de fato que ele gostava de mim, eu fui gostando muito dele. Até que eu fiz os famosos 15 anos, e aí a minha família finalmente deixou que a gente namorasse, né? Com o aval dos meus pais, da minha irmã, dentro de casa, tudo direitinho. E a gente continuamos namorando por algum tempo. E na verdade, sempre que eu tento pensar nesse relato e descobrir onde foi que as coisas desandaram, eu não consigo encontrar exatamente esse ponto. Talvez até esse comecinho desse vídeo e dessa história fique um pouco confuso, porque é estranho quando a gente tenta relatar uma história que a gente não sabe exatamente onde foi que ela começou a se perder. Mas o fato é que conforme esse relacionamento foi avançando, alguns sinais de uma relação abusiva foram aparecendo.
né? Então a gente ainda namorando, ele tinha episódios de gritar comigo. E as coisas começam muito sutis, né? Ele começou a criticar minhas amigas, todas as vezes que eu tinha alguma programação pra fazer com a minha família, ele inventava alguma programação pra gente fazer só os dois. E ele foi se tornando o meu mundo. Eu fui me isolando. Eu lembro que eu era nova, tinha época que tinha interclasse na escola, essas coisas, eu não participava de nada, porque ele teria ciúmes. Ele criticava as minhas amigas, ele apontava. Então eu fui me afastando e ele foi se tornando o centro pra mim. Só que isso eu tô falando aqui, gente, numa escala de anos, né? Isso foi vindo de uma forma muito sutil, que eu não percebi. Até que se tornou uma coisa muito extrema, né? Mas vamos com calma, a gente chega lá nessa parte da história. Daí quando eu tava com 18 anos, já tinha 5 anos que a gente namorava, a gente teve uma briga muito feia e ficamos 6 meses separados. Só que acabamos reatando. E quando a gente voltou, a gente falou assim, a gente tem que casar. Esse relacionamento tem que dar em algum lugar. Ou seja, tínhamos tido uma briga feia, ficado separados, e a solução maravilhosa pra resolver os problemas era qual? Casar. E aí a gente começou, falamos com os meus pais, eu noivei muito nova. E eu lembro da tristeza na cara do meu pai. Meu Deus do céu. E eu me coloco no lugar dele, né, gente? Eu também sentiria uma tristeza muito grande, vendo uma das minhas filhas querendo casar tão nova, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma base, sem nada. E começamos a planejar esse casamento. Eu acho que como casar sempre foi o meu sonho, eu coloquei muita expectativa em cima disso. E queria muito que desse certo. E aí foi aí que eu acho que as coisas começaram a piorar, que os abusos começaram a piorar. Porque a minha postura mostrava pra ele que eu iria aceitar qualquer coisa pra realizar o meu sonho. Então na época ele tinha uma loja, né, numa cidade que era longe da minha, era como 1 hora e tanto, quase 2 horas de ônibus. E eu ia, ajudava ele. E aí ele fazia de mim de gato e sapato. Tinha vezes que ele gritava comigo na frente dos funcionários, na frente de quem fosse, assim. E aí depois, ele sempre tinha uma fala, assim, de que, tá vendo o que você fez? Não precisava fazer isso. Se você não tivesse feito isso, eu não tinha reagido àquilo. E eu ia acreditando, eu ia confiando. Eu sempre achava que era só mais um episódio, né? A minha autoestima também foi minando com o tempo, porque existiam falas que me faziam sentir assim, ele está fazendo um favor de estar comigo, se ele me largar eu nunca mais vou realizar o meu sonho. E eu fui confiando nisso, eu fui acreditando de verdade nas coisas que ele falava. Até que quando eu tava com 21, a gente marcou o casamento. Acho que de 20 para 21 anos, né? A gente marcou o casamento. E na época eu recebi muita ajuda, né? Então assim, minha irmã me deu vestido de noiva, outra amiga deu isso, as madrinhas foram me ajudando. E já tava tudo muito certo. Então não tinha como eu desistir. O meu sonho estava se tornando real. O casamento estava marcado para o dia 24 de novembro. E quando foi em outubro, eu tive uma briga com ele. Tão feia, tão feia. Eu lembro que a gente tava nessa loja que ele tinha. E chegou uma pessoa lá que eu detestava e eu murmurei que não gostava daquela pessoa, não sabia o que essa pessoa estava fazendo lá. Ele gritou comigo que eu me senti pior do que o pano de chão que limpava a loja. Ele apontava, tipo, dando preferência àquela pessoa e que eu que estava incomodada que saísse. E nesse dia eu tinha passado lá porque a gente ia viajar. Me deu uma vontade de não ir mais. E ele começou a falar, olha como é que você é, olha o show que você tá fazendo. Tava todo mundo pronto pra viajar e por sua causa ninguém vai mais. E eu fiquei me sentindo com tanta vergonha que decidi viajar mesmo assim. Foi uma viagem terrível. E eu fiquei o tempo todo pensando, Deus, o que que eu tô fazendo com a minha vida? O que que eu tô fazendo com a minha história? Mas tenho fé que quando casar, resolve. Esse era o meu pensamento. Naquele dia, o Espírito Santo tentou dizer ao meu coração que eu estava fazendo uma grande besteira. Mas eu queria tentar. Eu acreditava fielmente que Deus podia mudar essa história, podia me dar um casamento feliz, uma família feliz, que eu ia viver uma realidade diferente da que eu via na minha casa entre os meus pais. E casamos. O casamento foi lindo, a cerimônia foi linda, tivemos uma lua de mel muito legal. Mas com 1 mês de casado, eu queria me divorciar. Com 1 mês de casado, a minha ficha parece que caiu de vez que o casamento não seria a solução. Porque eu descobri, com 1 mês de casado, que semanas antes do nosso casamento, a mãe dele tinha dado o telefone de uma ex-namorada pra ele entrar em contato. Não sei se com a intenção de uma despedida de solteiro, o que que era. Mas quando eu soube disso, o meu mundo caiu, assim, sabe? Eu já sabia que a família dele era uma família desestruturada também.
Mas isso trouxe pra mim essa consciência, assim, na minha cara, sabe? De olha onde você tá se enfiando. A mãe dele apoia isso. E foi muito ruim, né? Na época, eu já tinha me tornado uma pessoa muito nervosa. Eu já brigava mesmo de gritar, de quebrar coisa. Porque eu acho que de alguma forma isso foi um mecanismo que eu encontrei. Porque ele gritava assim comigo, né? Ele avançava mesmo em cima de mim, gritando, falando alto, apontando o dedo na minha cara. E eu fui criando esse mecanismo de defesa, que foi até mesmo projetando pra família. Eu brigava com a mãe dele mesmo quando eu soube disso. A gente teve uma briga muito feia, eu me senti muito desrespeitada. Só que o pai dele não morava na mesma cidade que a gente, tinha vindo pro casamento. E o pai dele é daquele tipo de pessoa que chora, que faz drama pra você sentir dó e fazer o que ele quer. E eu lembro que quando eu falei isso, que não queria mais estar casada, com um mês, o pai dele foi pra minha casa, chorou, dizendo que ia morrer se eu fizesse isso, tananã. E eu cedi. Eu tinha muito em mim essa questão de que eu não posso desagradar ninguém, eu não posso magoar ninguém. Se as pessoas ficarem tristes, a culpa é minha. Então eu sempre optava por eu vou dar um jeito com o que eu tô sentindo, mas não vou desagradar nenhuma pessoa. O que me levou ao fundo do poço, né? Porque o primeiro passo, o segundo mandamento que Deus nos dá, depois de dizer que a gente tem que amar Ele de todo o coração, é dizer que nós temos que amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E eu não aprendi isso. Eu queria só amar o próximo e esqueci da parte que eu tinha que me amar. E beleza, desculpei, né? Desculpei, passou. Desculpei não, porque acho que no fundo quase que eu que pedi desculpa pelo transtorno. E o casamento seguiu. E sinceramente, eu vivi o pior ano da minha vida. De gritaria, ele quebrava as coisas dentro de casa, ele gritava comigo. Teve um episódio que ele ficou tão nervoso que tinha um puff na sala, assim. Ele deu um soco no puff, que varou o puff, dizendo ele que era pra não dar aquele soco na minha cara. E a relação foi ficando assim. A gente morava numa casa, no fundo da casa dos meus pais. E aí, o que ele fazia? Meu pai, ele ia muito pra chácara, né? Então, quando meu pai tava na chácara, ele pintava e bordava. Quando meu pai tava em casa, ele era uma boa pessoa, ou pelo menos se continha mais. Só que as brigas chegaram num nível tão assim, que os vizinhos chamaram a minha mãe pra conversar, porque estavam preocupados comigo. Mas o ciclo do relacionamento abusivo, ele é assim, né? Ele vai pro fundo do poço, aí vem aquelas juras de amor, que tudo vai ser diferente, você fica uma semana bem, e daqui a pouco tá vivendo o mesmo terror de novo. E eu vivi esse primeiro ano de casado exatamente assim. Eu lembro que teve um episódio que ele deu um tapa no meu rosto, sabe? E eu lembro que a sensação que eu tive no dia que ele deu esse tapa em mim, não foi que ele queria me agredir, porque não foi forte, não foi pra deixar marca. Foi uma sensação de tipo assim, cala a boca que quem manda agora sou eu. Eu lembro que eu fiquei sem reação, porque eu não esperava. É engraçado quando você vive um relacionamento abusivo, você tem dificuldade de acreditar que as coisas podem piorar mais do que elas já estão ruins. E eu lembro que nesse dia, depois disso, ele ajoelhou no chão, me pediu perdão, disse que nunca mais ia acontecer, e eu perdoei. Sempre que eu lembrava que eu ia ser divorciada, que meu sonho do casamento ia acabar, eu voltava atrás. Isso me prendia, né? Eu achava que Deus ia fazer um milagre, que Deus ia mudar aquela história, que aquele homem ia ser diferente. E assim a gente foi seguindo. Eu também fui me tornando uma pessoa muito diferente de quem eu sou, da minha natureza. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito da paz. Mas nesse relacionamento eu descobri uma outra versão que eu poderia ser, sabe? De gritar, de pegar faca, de ir pra cima. Eu sentia que eu precisava me defender. Mas era um sentimento tão louco que ao mesmo tempo que eu achava que aquela relação ela ia me matar, eu também seguia achando que se ele fosse embora eu ia morrer. Era tipo assim, eu vou morrer de qualquer jeito, mas se ele for embora parece que eu vou morrer 2 vezes mais. E ele percebia isso. Então ele fazia chantagem de brigar comigo, ir pra casa da família dele, ir pra casa de amigos, passar dias lá e depois voltar. Era tão complicado pra mim porque eu não sabia como lidar. E também eu tinha muita vergonha de partilhar isso com as pessoas que mais poderiam me ajudar. Eu tinha vergonha de falar isso com a minha família abertamente. O que eles sabiam era o que eles ouviam, né? A minha mãe, às vezes, quando ela não ia pra chácara com o meu pai, ela ouvia os gritos. Às vezes, teve uma vez que a minha mãe, ela abriu a porta da minha casa, assim, gritando, dizendo que eu tinha família, que eu não ia passar por aquilo. Enfim, era uma situação extremamente conturbada, era uma situação extremamente difícil. E uma coisa que foi acontecendo cada dia mais foi a perda da minha identidade. Eu comecei a me sentir cada vez pior, cada vez mais inferior. Eu suspeitava que ele tivesse vários casos, né? Eu não queria ver, na verdade, mas eu suspeitava e isso fazia com que eu me sentisse péssima.
ele tinha sido a única pessoa com quem eu tinha tido uma experiência sexual, né? Então eu acreditava em tudo que ele falava e tinha hora que ele falava coisas muito ruins ao meu respeito. Nessa época eu já era concursada, eu já tinha um bom emprego, eu estava cursando a faculdade. E ele na época assim que a gente casou, ele ficou desempregado por um período muito longo. Ele tinha cursado só até a 8ª série, mas ele falava constantemente que eu não era ninguém por causa dessa faculdadezinha de merda, desse concursinho de merda. E a minha identidade estava tão distorcida que eu acreditava em tudo que ele falava. Então eu me sentia mesmo péssima. Eu sentia que se eu largasse dele, quem era eu para estar com outra pessoa? A forma como eu me via, como eu me olhava no espelho, o que eu via, não era nada legal. E assim desenrolou esse 1 ano de casado. Até que não há nada que não esteja ruim que não possa piorar. Não é assim que as pessoas falam? E quando a gente fez 1 ano de casado em novembro, né? E quando foi em janeiro, mais ou menos, ele conseguiu um emprego. Ele tinha ficado um período muito longo desempregado, que foi uma tortura. Eu acho que a forma dele se sentir homem na casa era gritando, tocando terror. Infelizmente, ainda há muitos homens que acham que a autoridade do marido é no sentido de mandar na esposa e não de ser o líder da casa. E era exatamente por isso que eu passava. Ele achava que a autoridade dele ia ser exercida por meio de gritos, de chantagem, de humilhação. E, enfim, seguimos esse ano. E aí, quando foi em janeiro, ele conseguiu um emprego. As coisas pareciam estar melhorando, né? Eu tava sentindo uma pontinha de esperança, tava me sentindo feliz, porque as coisas, enfim, estavam melhorando. Até que foi perto do feriado de carnaval. E o irmão dele apareceu na minha casa chorando, no portão chorando. Eu abri a porta e perguntei o que era. O irmão dele não conseguiu falar nada, me abraçou chorando, fechou o portão e foi embora. E eu lembro que nesse dia, quando ele chegou do trabalho, eu comentei o que tinha acontecido, que o irmão dele tinha ido lá chorando. E aí, na hora que a gente foi dormir, eu chamei ele pra orar. E falei assim, na minha oração eu falei exatamente assim: Senhor, eu não sei o que tá acontecendo na vida do irmão dele, mas se há algo que nós possamos fazer pra ajudar, Senhor, usa a nossa vida, nos ajuda, nos mostra como ser instrumentos. Quando eu terminei de falar isso, esse homem foi ficando amarelo, assim, me falando assim: eu tenho uma coisa pra te contar. E aí eu falei: fala. Só que ele foi travando, assim, e eu fui entendendo que tinha alguma coisa de errado. E aí foi vindo um estalo na minha mente. Eu falei assim: você tem alguma coisa a ver com o que tá acontecendo com o seu irmão? E ele começou a falar bem assim: foi só um beijo, foi só um beijo. Minha ficha demorou a cair de que ele estava tendo um caso com a mulher do irmão dele. E que isso era o motivo de todo o sofrimento que o irmão dele estava passando. Eu lembro que a minha reação, quando eu entendi, assimilei o que estava acontecendo, eu fui para a sala de casa, eu peguei a minha Bíblia, abracei e pedi a Deus assim: Senhor, me ajuda a saber o que fazer, porque eu não sei como lidar com essa informação. E aí ele veio tentar conversar comigo. Eu falei assim: me dá um tempo. E eu lembro que ele dormiu, foi pro quarto e dormiu como um anjo. E eu passei aquela noite em claro e mandei uma mensagem pro irmão dele, né, falando assim: eu descobri o porquê que você veio aqui hoje desse jeito, chorando. E aí o irmão dele falou bem assim: eu acho que você não descobriu toda a verdade. Então no outro dia bem cedo, quando o meu marido, né, na época saiu pra trabalhar, o irmão dele chegou lá em casa com a mãe deles. E aí começou a me contar tudo que ele tinha descoberto. Que ele tinha percebido que a mulher dele estava com um comportamento diferente há algum tempo. Que às vezes ela mandava fotos nuas pra ele, que não era de costume. Ele tinha a sensação que ela ia mandar pra outra pessoa e acabava mandando errado. E até que ele apertou ela e ela falou que estava tendo um caso com o meu marido na época, né? Eu lembro que aí daquele dia eu senti que o meu mundo tinha acabado. Sabe quando você passa muito tempo tentando não ver algo e de repente isso é esfregado na sua cara de uma forma que você não tem como não ver? Eu passei muito tempo duvidando que talvez ele tivesse casos extraconjugais, mas nesse dia eu não tinha mais escolha. E foi de uma forma tão terrível, né, que foi dentro de casa, foi dentro da própria família. E essa mulher também, ela era próxima a mim, apesar dela ser, né, cunhada dele, mulher do irmão dele. Nós tínhamos uma convivência muito próxima. Teve uma época da vida até que eu ajudei a cuidar do filho dela para que ela pudesse trabalhar, enfim. Foi uma sensação que me tirou os pés. Eu lembro que nesse dia eu só consegui levantar do chão, porque o meu pai me pegou no colo, assim, sabe? E o meu mundo tinha acabado. Eu fiquei sem reação.
Eu lembro que o meu ex-marido, ele até entrou em desespero, assim, porque soube... No primeiro momento ele entrou em desespero, tentou dizer que não era bem assim, mas no fim ele foi... pelo que eu entendi, eles tinham um acordo, assim, se os maridos, né, se o marido dela ou a esposa dele descobrisse, eles iam jogar a culpa um no outro. E aí ele assumiu a culpa pro irmão dele, pra ver se o irmão dele continuava com ela, e a ideia era que ela assumiria a culpa pra mim, pra ver se eu continuava com ele. Mas não foi o que aconteceu. Eu liguei pra ela e falei, né, que não tava ligando pra xingar nem nada disso, porque eu sabia que ela tinha uma consciência que ia fazer isso por mim, mas que eu queria ouvir a versão dela da história. E teve uma fala dela que me machucou muito, que ela falou bem assim: eu falava pra ele que você não merecia passar por isso, né, mas ele me falava assim que quem sabia o que você merecia ou não, era ele. Gente, eu lembro que quando eu desliguei essa ligação com ela, eu tava no trabalho, eu saí sem rumo, assim, sem... E aí fui parar na igreja que eu frequentava na época, e tinha um pastor muito querido, a quem eu seria eternamente grata, que me abraçou, me aconselhou, ele cuidou de mim todos os dias eu tinha um gabinete com ele conversava comigo, porque eu cogitei, sabe, desistir de tudo. Pra mim, a minha vida tinha acabado ali, naquele momento, sabe, eu não sabia como administrar aquelas emoções e teria que me divorciar. E eu lembro que um primo meu e a esposa me chamaram pra fazer uma viagem com eles de fim de semana, pra tentar espairecer. Quando eu voltei, a minha família já tinha... Eu morava no fundo da casa dos meus pais, como eu disse, e minha família já tinha dado um jeito de desfazer de tudo, arrumado meu quarto na casa dos meus pais pra eu me sentir acolhida, me sentir em casa. Mas não adiantou, sabe? Eu já tinha tido a experiência de ter a minha casa, de ter realizado o meu sonho de ter um casamento, mesmo tendo sido tudo tão diferente do que eu sonhei. E aquela sensação de fracasso era terrível. A minha autoestima de novo foi pro ralo, porque essa mulher com quem ele tinha se relacionado era alguém por quem eu não tinha a menor admiração, no sentido de não encontrar nenhuma qualidade nela. Então eu pensava assim, meu Deus, eu achava ela uma mãe ruim, uma dona de casa ruim. E eu falava assim, meu Deus, o que eu tenho de tão ruim pra ser trocada por alguém assim? Sabe, eu me esforço, eu sou estudiosa, eu trabalho, né? Então a gente sempre fica tentando achar que o problema é na gente, em situações assim, tentando encontrar o porquê, se responsabilizando. E o tempo passou. Só que de novo, né, o meu sonho de ser casada, e ele sabia disso. E o que ele fez? Ele procurou esse pastor que estava me acompanhando, contou a versão dele pro pastor, disse que queria mudar, que queria reatar o nosso casamento, foi para encontro da igreja e não sei o que. Eu sei que nesse tratamento eu acabei dando uma outra chance. Eu sei que, às vezes, quando eu conto essa história, até eu mesmo, quando penso nessa história, eu penso assim, meu Deus, que pessoa boba de ter dado uma outra chance diante de uma história tão absurda dessa. E claro que aqui, pelo tempo, para que o vídeo não demore, assim, uns 3 dias, a gente vai pulando muitos detalhes da história, né? Mas, era absurdo quando eu olho, talvez eu olho mesmo e falo assim, meu Deus, que absurdo eu ter dado uma outra chance depois disso. Mas é que naquele momento eu não estava pronta para me divorciar, para desistir dos meus sonhos. E hoje eu vejo a bondade de Deus em ter permitido isso, porque hoje eu não vivo pensando assim, e se eu não tivesse tentado? E se eu tivesse tentado e tivesse dado certo? E se ele realmente tivesse mudado? E se as coisas tivessem sido diferentes, né? Eu não queria viver com esse se na minha mente. Então eu decidi dar outra chance. E a parte mais difícil pra mim foi que, como eu disse no começo do vídeo, né? A minha irmã mais velha, ela era responsável por boa parte da minha educação, da minha criação. E nesse dia, quando eu falei pra ela que ia dar uma outra chance, ela falou pra mim assim, se eu ia ficar com ele, então que eu esquecesse que ela existia. E de fato era assim, se ela tava na casa da minha mãe e sabia que eu tava indo, ela ia embora. Ou se eu estivesse lá e ela estivesse indo, quem ia embora era eu. E foi muito desesperador pra mim, porque como meus pais brigavam muito, a minha irmã sempre foi a minha zona de conforto, assim, o meu apoio, a minha segurança. Então eu tava decidindo dar uma segunda chance pra um cara que já tinha super aprontado comigo e ainda sem a minha sem o meu principal apoio, sem o meu principal suporte, né? E eu voltei com ele mesmo assim. E nos primeiros dias eu acho que as pessoas pensavam assim que eu era muito sem vergonha, que eu não tinha vergonha na cara de estar aceitando isso e achavam que eu tava já vivendo uma lua de mel. Mas nos primeiros dias, sempre que ele encostava em mim, me dava vontade de vomitar. Eu começava a chorar. Aconteceu assim mesmo que a gente decidiu reatar. Eu achei um chip de celular lá em casa e coloquei sem querer no meu telefone. E achei um monte de foto dele pelado pra ela, dela pelada pra ele. Gente, eu sei que eu fui assim... Eu pedi a Deus todos os dias, Deus me dê
sabedoria e me dê força para eu continuar viva, porque a minha vontade era sumir daquela situação. Mas os meses foram passando e eu até acho de verdade que nos primeiros momentos ele tentou ser uma pessoa diferente, ele tentou viver de uma forma diferente. Mas existem coisas em nós que são muito profundas, que se a gente não leva a sério, se a gente não busca um apoio psicológico, um apoio em Deus, né? Se a gente não decide de fato fazer todo o esforço possível para escrever uma nova história, no final das contas nós vamos acabar voltando para aquilo que já é conhecido, né? Foi exatamente assim que aconteceu. Depois disso, depois dessa segunda chance, a gente até viveu a gente ficou casado no total 2 anos e meio, então se tudo isso aconteceu com 1 ano de casado, eu sei que a gente viveu mais ou menos 1 ano depois disso. Até que relativamente bem no começo, né? Conforme eu fui tentando cicatrizar essas feridas, aí eu entrei num outro loop, que era, no começo eu achava que o casamento iria resolver os problemas. Agora eu achava que ter filhos iria resolver o problema, porque eu teria um motivo de alegria para voltar para casa. Então comecei a tentar engravidar, eu cheguei até a dar início num tratamento para engravidar. Mas a misericórdia de Deus sobre a minha vida foi tanta que naquele momento Deus sabia que não era a hora de ter filhos. E os filhos não vieram. E eu achava que eu tinha problema com isso. Era mais uma questão, né? Eu achava que eu tinha problema de engravidar, que eu era uma mulher com mais um problema, né? Enfim, a minha identidade super distorcida, né? Entender quem eu era completamente distorcido, porque eu me olhava pela ótica daquilo que eu ouvia e eu acreditava naquilo. Mas enfim, nós vivemos 1 ano até que bem, assim, sem brigas, sem todas aquelas questões, sem agressão e tudo. Até que devagarzinho as coisas foram voltando, né? A gente se mudou já na reta final do nosso casamento, a gente se mudou para uma casa maior. E aí eu lembro que nessa mesma época o irmão dele tinha reatado também com a mulher. E eles tinham ido embora de onde a gente mora. Eu sou de Brasília, né? Eles tinham ido embora de Brasília e retornaram nessa época. E eu achava que essa história tinha ficado no passado, mas quando eu soube que eles voltaram e que isso era uma coisa muito próxima, porque eles eram família, parece que todo o esforço que eu tinha feito ao longo daquele ano para superar essa história foi por água abaixo. E aí um dia eu me encontrei com o filho dela. E eu lembro que ele olhou pra mim e falou bem assim: tia, eu não posso ir mais na nossa casa porque o titio acabou com a vida da gente? Eu lembro que aquela pergunta me pegou assim, me deixou extremamente mal. E eu não sabia o que responder pra aquela criança. Mas quando eu olhei pro meu marido na época, né, a feição dele não mudou. E aquilo mostrou pra mim que ele não tinha se arrependido de nada que tinha feito. Porque uma pessoa que não consegue se constranger diante de uma criança com uma pergunta dessa é uma pessoa que não tem noção do que causou, do estrago que causou. E eu fui embora com aquilo. E no outro dia a gente teve uma briga muito feia. E a mãe dele tava na nossa casa, né? E eu lembro que ela virou pra mim e falou bem assim: se você não podia perdoar ele, por que você voltou? Sabe, eu tinha sofrido uma relação abusiva. Eu fiquei com ele por um período de 10 anos, né? Eu conheci ele com 13 e me separei com 23. E eu passei durante esses 10 anos, várias pessoas tentaram me alertar que aquela relação era abusiva, que aquele relacionamento era doentio, e nada funcionou. Mas naquele dia, quando a mãe dele perguntou pra mim, né, por que eu tinha dado uma outra chance, parece que ela apertou um gatilho que ninguém tinha conseguido apertar antes. E eu pensei: você tem toda a razão, mas nunca é tarde pra corrigir isso. Então, no outro dia, bem cedo, quando ele levantou pra ir trabalhar, ele trabalhava de madrugada, saía de madrugada ainda. Ele levantou pra trabalhar e eu comecei a arrumar minhas coisas em casa, né? Tinha uma amiga comigo, a gente começou o que não coube em mala, eu coloquei em trouxas de lençol, tipo aquelas trouxas do Chaves. E aí eu liguei pra uma outra amiga e falei pra ela que queria ir embora de casa, que precisava de alguém pra me buscar. Essa amiga brotou lá em casa. E eu lembro que na época eu peguei meus livros, as minhas roupas e algumas poucas coisas que coube dentro do carro. Eu fechei a porta e eu lembro que no dia que eu fechei aquela porta eu pensei assim: eu tô deixando tudo pra trás. Isso é uma grande injustiça. Tudo que tem nessa casa eu comprei, eu construí e eu tô deixando tudo, eu tô abrindo mão de tudo. Mas eu preciso viver em paz. E eu fui embora pra casa dos meus pais. Voltar pra casa dos meus pais foi a pior sensação do mundo, porque eu me senti extremamente fracassada. Eu tinha brigado com a minha família pra defender a segunda chance pra esse casamento. E eu tava voltando como quem diz que eles tinham razão, que não tinha solução pra aquilo.
Quando eu cheguei, eu esperava que o meu pai fosse me descascar, né, pela minha escolha. Mas eu lembro que naquele dia o meu pai foi uma fonte de cura usada por Deus pra mim. Eu lembro que eu chorando, meu pai me abraçou e falou assim: filha, não fica triste. Deus ainda tem pra você a família que você tanto sonha. Naquele dia, meu pai curou meu coração dessa vergonha de estar voltando pra casa dele, né? E, enfim, os primeiros meses, o primeiro momento da separação nunca é fácil, né? Tem coisas pra resolver, ainda tem que ter contato com a outra pessoa. Mas eu lembro que eu tava tão fragilizada que nem no meu divórcio eu compareci. Eu fiz uma procuração pra minha irmã ir se divorciar no meu lugar. E o tempo foi passando. No começo eu tinha medo da reação dele, né? Mas ele até que, como eu sentia assim, que como ele ficou com todas as coisas, ele me deixou em paz. E isso foi pior pra mim, porque eu achava assim, tanto que eu lutei, tanto que eu me esforcei, e os bens materiais valem mais do que eu. De alguma forma eu queria que ele me pedisse desculpas, que ele reconhecesse quem eu tinha sido, mas isso não ia acontecer. Então eu comecei a me revoltar com Deus. Eu falava pra Deus: Deus, por que o Senhor não me escutou? Eu passei 10 anos pedindo ao Senhor que mudasse esse homem, que mudasse esse casamento, e olha no que terminou. O Senhor me abandonou, o Senhor não me ouviu, pois agora eu também não quero mais saber do Senhor. Eu me converti, né? Eu sou evangélica desde que eu tinha uns 14 anos. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica e tudo. E agora com 23 eu tinha decidido que não tinha valido a pena. Decidi que eu ia começar a aprender a beber, que eu ia me relacionar com outras pessoas, que eu ia descobrir se o que ele falava de mim era verdade ou não, se eu era tão ruim mesmo ou não. E assim eu fui. Comecei a tentar aprender a beber, ficava indo de barzinho em barzinho, chegava em casa, chorava muito, porque eu sabia que não era isso que Deus tinha me criado para ser. Mas eu decidi que isso ia dar certo. E comecei a descobrir construir, na verdade, uma outra identidade, né, que não condizia com quem eu era. Nada disso me trazia felicidade verdadeira. Eu saía para beber e quando eu voltava para casa eu chorava, falando assim: Deus, eu não quero mais saber do Senhor, mas ao mesmo tempo me ajuda, sabe? Era como se fosse esse misto de sensação, assim. Foi uma fase muito perdida. Eu me sentia perdida dentro de mim, porque até então todos os sonhos que eu tinha era ter uma família, um casamento, ter filhos. Esse sonho eu tinha perdido e eu fiquei perdida, mesmo no limbo, assim, sem saber que destino eu daria pra minha vida a partir de então. Mas a bondade de Deus, ela pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Deus pode mudar qualquer história. Naquele momento, pra mim, a minha história havia chegado ao fim. Eu tava no fundo do poço, né? Até que um dia, uma amiga, ela tava passando em frente ao meu trabalho e ela teve uma visão. Nessa visão, ela me via com um rapaz, um amigo dela também, que já estava solteiro há um tempo e que tinha feito um propósito com Deus, de que ele só se relacionaria com a mulher que Deus dissesse pra ele, que seria a sua esposa. Então ela passou na frente do meu trabalho e me viu com esse rapaz, né? Ela teve uma visão assim. E aí ela marcou um almoço na casa dela. Quando eu cheguei lá, tava ela, o esposo e esse rapaz. E eu me lembro que eu pensei, na minha cabeça na hora, eu pensei assim: armaram uma casinha pra mim. Mas tá fora, né? Tudo que esse rapaz aí... Porque eu já sabia, já conhecia a história, assim, então tudo que esse rapaz quer é uma esposa, tudo que eu não quero ser de alguém é esposa agora, né? Eu tinha saído de casa em julho, eu tinha me divorciado em setembro, e isso era mais ou menos... Era setembro? Era mais ou menos isso, assim, agosto, setembro, por aí. Foi bem perto, assim. Eu sei que foram 3 meses depois que eu tinha me divorciado. Então tudo que eu não queria era ser esposa de alguém. Só que não sabia eu que quando eu cheguei naquele almoço, quando aquele rapaz olhou pra mim, Deus falou pra ele: tá aí a sua esposa, por quem você vinha orando. Gente, e aí o desenrolar dessa história é a coisa mais incrível que Deus já fez na minha vida, porque eu continuava saindo, eu continuava me divertindo e esse rapaz orava por mim. Todas as noites ele falava: Deus, me ajuda. E Deus falava pra ele: não dá em cima dela, porque se você der em cima dela, você vai perdê-la. Só que pensa, que cara em sã consciência vai ficar orando por uma moça que ele sabe que tá saindo com outra pessoa, que tá indo pra farra, que tá, né, tudo. Ele pedia por uma esposa vinda do coração de Deus. Como que eu podia ser essa pessoa? Mas ele continuava orando, ele continuava acreditando. Até que um dia, e eu assim, sem saber dessa parte da história, né, eu vivendo minha vida. Até que um dia esse rapaz que eu tava saindo apareceu na minha casa e falou assim: olha, eu vim aqui te falar uma coisa. Eu vim dizer que você merece coisa melhor, que eu não sou a pessoa certa pra você, que não dá pra gente sair mais. Eu lembro que a minha reação foi assim: beleza, é isso que você tinha pra falar? Então tá certo, não dá pra gente sair mais, beijo, vai viver sua vida.
já estava tão magoada, tão ferida, que não tinha nada que alguém novo que eu acabei de conhecer pudesse fazer, que ia me magoar mais do que tudo que eu tinha vivido, né? E eu lembro que eu partilhei isso com essa amiga, essa cupida minha aí. E ela contou, né, pra esse rapaz que tava orando por mim. E ele disse que nesse dia pra ele foi uma sensação de vitória, que Deus estava fazendo. Que Deus tinha mandado ele ficar quieto e Deus estava fazendo. E a gente ficou ainda, acho que 1 mês, quase 2 meses assim, nisso, ele orando e Deus movendo, né, e Deus fazendo. Até que um dia esse rapaz me chamou e chamou esse casal de amigos pra assistir um filme na casa dele. E a gente foi. Quando a gente chegou, assim, embaixo, assim, do prédio dele, eu lembro que eu falei pra minha amiga, eu falei bem assim, olha, eu sei o que vocês estão tentando fazer, mas eu queria dizer que eu não sou essa pessoa por quem esse menino ora, porque eu não quero ser esposa de ninguém. E aí a minha amiga falou pra mim assim, mas é você sim, porque Deus já falou pra ele que é você. Naquela hora eu congelei, sabe? Ela me contou que ele tinha feito um propósito de oração, que ele vinha orando por mim. E eu não conseguia acreditar, porque a minha identidade estava extremamente fragilizada. Eu sempre achei que alguém ora por uma menininha jovem, que nunca teve ninguém, a primeira namorada. Mas uma pessoa orar por mim, que estava divorciada, cheia de dívida, machucada pra caramba. Inicialmente eu pensei assim, esse rapaz não sabe pelo que ele tá orando. Ele simplesmente não tem noção. Mas ao mesmo tempo eu senti Deus me tocando, sabe? Deus cuidando de mim. E aí naquele dia, enquanto a gente subia pro apartamento dele pra assistir o filme, Deus foi falando no meu coração. E quando eu abri a porta da casa dele, os móveis que não eram exatamente como os móveis que eu tinha deixado pra trás, eram muito parecidos. E Deus falou ao meu coração, eu vi todas as suas lágrimas e eu tô devolvendo tudo que te roubaram. Não tem uma vez que eu conte essa história que eu não me emocione, sabe? Porque nesse dia eu pude ouvir Deus como que audivelmente reconstruindo a minha história. E quando eu olhava aquilo, quando eu olhava aquela casa e eu ouvia o Espírito Santo falando comigo, eu fiquei sem reação, sabe? Eu lembro que nesse dia a ideia era assistir filme e não rolou filme nenhum, assim. A gente lanchou rapidinho, eu fui embora. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu acho que finalmente chegou a minha hora de ser feliz. E o mais louco disso tudo é que ele nem tinha falado nada comigo diretamente. Do mesmo jeito que Deus falou pra ele, que não era pra ele falar nada, que Deus iria fazer. Naquele momento eu tava vendo Deus entregar o meu coração pra ele. Depois disso foi questão de pouco tempo, ele me pediu em namoro. E o que eu achei mais lindo foi porque eu era uma pessoa divorciada. Muitos protocolos poderiam ter sido pulados, mas ele fez questão de me levar pra jantar, de me pedir em namoro, né, com todos os protocolos. E no dia que ele me pediu em namoro no dia 15 de novembro. E ele falou assim pra mim, eu tô te pedindo em namoro, porque eu sei que se eu te pedir em casamento agora eu vou te assustar. Mas eu sei também que Deus te fez pra ser a minha esposa. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, que menino doido, né? Isso foi no dia 15 de novembro de 2016. No dia 8 de janeiro de 2017, ele me pediu em casamento. 2 meses depois. E eu pensava assim, gente, que loucura, né? Mas eu falava, Deus, se o Senhor está comigo nisso, que o Senhor dê paz não só a mim, mas também às pessoas que me amam, a minha família, porque a minha história, né, o meu passado, ele tinha machucado a minha família inteira, não tinha sido só a mim. E assim Deus fez. Eu vi toda a minha família apoiando esse relacionamento, acreditando nesse relacionamento, mesmo com uma história anterior tão ruim. Sabe, Deus foi curando o coração da minha família também. E eu lembro que no dia que ele me pediu em casamento, o meu sonho era ter um anel, um solitário, um anel de princesa, eu falava, né? E eu nunca tinha tido isso. E no dia que ele foi me pedir em casamento, ele ajoelhou no chão e me deu o meu anel, assim, realizou o meu sonho, sabe, do casamento. Eu confesso que no começo, quando eu conheci o meu esposo, eu duvidei muito de que ele era um homem diferente. Eu não tinha tido essa referência. Infelizmente, quando eu era criança, eu ouvi muitos relatos de traição do meu pai. Quando casei a primeira vez, passei por isso. Então, essa era a minha referência. Conseguia acreditar que existiria um homem que fosse ser fiel a mim, um homem que não recebia pornografia no celular, que não olhava para outras mulheres na rua. Eu achava que ele estava fazendo um tipo, né? Até o dia que eu conheci meu sogro. E descobri que meu sogro, com quase 50 anos de casado, ainda chama minha sogra de minha princesa, e eles são melhores amigos. Então eu entendi que meu esposo, ele tinha uma referência, o pai dele tinha sido uma linda referência. O casamento dos pais dele é uma referência muito linda pra nós, porque eles são muito amigos até hoje.
mesmo depois de tantos anos de casado, né? E eu comecei a me dispor a acreditar naquilo que Deus estava me entregando. E depois que ele me pediu em casamento, 7 meses depois, a gente se casou. Eu sei que entre namoro, noivado e casamento foram um período de 9 meses. Em 9 meses, Deus mudou toda a minha história. Eu que voltei para casa dos meus pais achando que não tinha mais nada. Deus me entregou tudo pronto, sabe? Deus me deu uma casa nova, mas mais do que uma casa, Deus me deu um lar. Deus estava realizando os meus sonhos por completo. Eu sentia que todas as lágrimas que eu chorei aos pés de Deus, dizendo como eu queria que meu esposo fosse, Deus escolheu e estava preparando esse esposo. Não era a pessoa que eu pensei inicialmente que seria, mas isso não quis dizer que Deus me abandonou, sabe? Com essa história eu entendi que existem 2 tipos de casamentos. Existem aqueles casamentos que são permissão de Deus, que Deus nos mostra o tempo todo que vai dar errado, e a gente continua teimando. Mas existem aqueles casamentos também que vêm do coração de Deus. Eu esqueci de mencionar, mas pouco tempo antes do meu esposo me conhecer, ele estava na igreja e um pastor que nem era próximo dele chegou nele e falou bem assim: prepara as finanças que seu casamento está próximo. Ele disse que na época riu e pensou assim: esse pastor tá muito louco, porque como que o casamento está próximo se eu nem tenho namorada? Mas ele obedeceu e fez uma poupança e começou a guardar dinheiro ali para o casamento, o que foi uma bênção, porque a gente conseguiu realizar o nosso casamento, né? Foi uma bênção o nosso casamento, e porque ele tinha confiado em Deus. A gente fez uma festa de casamento, uma cerimônia íntima com nossos amigos mais próximos, né? Para celebrar e consagrar a nossa união a Deus. E graças à obediência dele isso foi possível. E aí a gente se casou. Pouco tempo depois, a nossa primeira filha nasceu. A Liz nasceu. O nome da Liz significa promessa de Deus. Porque pra mim ela foi a cereja do bolo, sabe? Eu que achava que tinha problemas pra engravidar, que nunca teria uma família feliz, que só de ser casada com um cara que não gritasse comigo e não me traísse já era motivo suficiente. Deus me deu um cara que entende, que deve me amar como Cristo amou a igreja. Me deu 2 filhas lindas, né? Eu tenho a Liz e tenho a Eloá, que são bênçãos do Senhor, que me ajudam cada dia mais a encontrar a minha verdadeira identidade como filha de Deus, né? Porque quando eu olho o meu amor por elas, Deus me ministra do amor dele por mim. E Deus mudou a minha história. Deus mudou as minhas referências, sabe? Hoje eu olho pra minha casa e eu tenho um lar feliz, eu tenho um lar sadio. A nossa casa é ambiente que ajuda outras pessoas a se curarem também, a desabafarem, a encontrarem curas para os seus corações, porque Jesus, ele faz morada no meu lar. Sabe, quando a gente está no centro da vontade de Deus, é tão diferente. E eu sei que é possível, sabe, tudo que a gente sonha, se alinhado com o desejo de Deus, é possível. Eu tô partilhando isso aqui hoje porque eu quero que você que tá do outro lado acredite que Deus pode mudar qualquer história. Não tem fundo do poço que seja longe o suficiente das mãos de Deus. Ele pode segurar a sua mão e ele pode resgatar. Deus mudou a minha história de um relacionamento extremamente abusivo para um relacionamento extremamente feliz e saudável. Sabe, eu tenho um esposo hoje que, da mesma forma que um dia alguém destruiu a minha identidade, a minha autoestima, Deus colocou na minha vida alguém que fortalece a minha autoestima, que me faz sentir através da vida dele o amor de Deus por mim. Então que essa história possa falar ao seu coração. Sabe, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu sei que Deus pode todas as coisas. Deus mudou a minha história. Hoje, essa história, tudo que eu passei, tudo que Deus fez na minha vida, é usada como ferramenta para ajudar outras mulheres, sabe? Relacionamento abusivo, dependência emocional não são brincadeira. Elas são coisas que de fato podem nos levar ao fim do poço, sabe? Ao fundo do poço, de verdade. Então Deus mudou a minha história. Hoje eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Claro que enquanto a gente está passando é muito difícil, mas se isso é a ferramenta que Deus me deu para ajudar outras pessoas, eu louvo a Deus por essas experiências. Louvo a Deus porque um dia Ele me tirou do fundo do poço e é isso que me ajuda hoje a ser instrumento dele para ajudar outras mulheres também. Então acredite, confie em Deus. Não há história tão ruim que Deus não possa mudar, realidade tão ruim que Deus não possa transformar. Sabe, a família que a gente nasce, os contextos que a gente cresce, as experiências ruins que a gente vive, elas não determinam o nosso valor. O único que pode determinar quem a gente é verdadeiramente é o nosso Pai. Ele nos criou, Ele tem uma história para nós e é a palavra dele que vale. A última palavra, ela vem do nosso Pai.
E Ele pode. Em questão de pouquíssimo tempo, eu passei 10 anos pedindo por uma mudança de algo que não era o que Deus tinha pra mim. E em 9 meses Deus mudou toda a minha história. E Deus me deu uma família abençoada, Deus me deu aquilo que Ele sempre sonhou pra mim. E eu espero que você também viva o que Deus sonhou pra você. Porque não há lugar melhor pra gente estar do que o centro da vontade de Deus pra nossa vida. Que a boa mão de Deus esteja sobre você.